aí, mundo, como vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem. Primeiramente, gostaria de desejar um ótimo 2025 para todos vocês. E segundamente, sejam muito bem-vindos à premiação literária. Aqui nesse vídeo eu vou fazer um balanço, apresentar todas as estatísticas dos livros que eu li em 2024 e entregar as premiações segundo as categorias também, de melhor, de pior, de decepção, de surpresa e por aí vai. Esse vídeo de retrospectiva eu faço todo ano, desde o início do canal. Eu vou deixar aqui nos cards a retrospectiva dos anos anteriores, e onde eu vou basicamente analisar as leituras que eu fiz no ano anterior. Antes de continuar com o vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, deixar o like, ativar o sininho, dar o hype no vídeo, que assim você ajuda muito com o crescimento e divulgação do canal. Se quiser também me acompanhar pelas outras redes sociais, eu tô pelo TikTok, pelo Instagram, pelo Scoob, o link para cada uma delas vai estar aqui na descrição. E claro, vou convidar vocês para fazer parte do clube de membros do canal. No Clubinho dos Cósmicos a gente tem leitura coletiva todo mês, tem mimos, tem sorteios, tem muita conversa, tem grupo exclusivo. Pra saber mais, pra apoiar, o link vai estar passando na tela e vai estar na descrição. E corre que são os últimos dias pra assinar com esse valor, porque já vai ter o reajuste do Catarse. Bom, em 2024 eu li 127 livros. Eu fiquei bastante contente com esse resultado, achei que foi muitos livros, apesar de não ter sido muitas páginas. Eu foquei muito em livros curtos, e acabou que assim, no geral, não chegou nem 80 páginas por dia. Eu fiquei satisfeita assim, mas eu vou tentar fazer melhor agora em 2025, sabe? A quantidade de livros tá boa, mas eu vou tentar aumentar aí a quantidade de páginas. Me aventurar mais, sair da zona de conforto e tentar ler mais calhamaços. Desses 127 livros, 56% foram de autoras mulheres e só 44% de autores homens. Eu fiquei muito contente com isso, que eu finalmente tô lendo muito mais mulheres do que homens. Muito mais é uma palavra forte também, Mas assim, antes, nos anos anteriores, tava super equilibrado ali no 50-50 e eu queria ler mais mulheres. E tô conseguindo. 72% foram livros atuais, contemporâneos, e só 28% foram livros clássicos. Eu dei uma diminuída nesse número, Antes eu tava conseguindo ler mais clássicos durante o ano, então vai ser uma coisa que eu vou tentar me atentar agora pra 2025. Outra porcentagem que me desapontou. 92% foram livros de ficção e só 8% de não ficção. Tá difícil, eu sempre acho que eu tô conseguindo sim ler livros de não ficção, mas aí eu vejo essas estatísticas. Cadê? Outra coisa que tem que consertar agora em 2025. 64% foram de autores brancos e 36% foram de autores não brancos, pretos, pardos, indígenas e amarelos. Eu esperava que fosse melhor. Eu esperava que fosse estar mais equilibrado ali. Até porque, nas leituras conjuntas que a gente tem no Clube dos Cósmicos, todo ano tem um tema, Em 2024, a gente só leu livros de autores não brancos. Então, eu esperava que essa porcentagem fosse estar melhor, mas não tá. É uma coisa que a gente tem que estar sempre atento também. Se você quiser saber quais são os temas desse ano de 2025 e participar, das escolhas dos nossos livros para ler junto e dos debates, já entra no nosso grupinho. Agora, em janeiro, a gente vai ler A Cidade do Sol. A nacionalidade dos autores. Quantos países eu consegui ler? 27% foi estadunidense. 25% foi brasileiro, 10% japonês, 7% francês e 6% inglês. E os 25% restantes foram de outros países. E nesses outros a gente tem Argentina, Coreia do Sul, Alemanha, Moçambique, Suécia, Rússia, China, Itália, Turquia, Lituânia, Canadá, Nigéria, Sri Lanka, Chile, Zimbábue, Dinamarca, Palestina, República Dominicana, Catalunha, Nova Zelândia, Colômbia e Síria. Ao todo aí 27 países lidos durante o ano de 2024, eu fiquei bastante contente, porque é uma coisa que eu sempre tento, conhecer países diferentes através da literatura. Eu espero muito conseguir manter essa variedade de nacionalidades nesse ano agora de 2025. E uma coisa também é que eu consegui dar uma equilibrada ali melhor nos livros estadunidenses e brasileiros, porque eu sempre lia muito mais livros estadunidenses. E esse ano ainda é o que eu mais li, mas ele tá quase ali, batendo com o nacional já. Aos poucos eu tô diminuindo. Foi vários países diferentes que eu consegui ler ano passado, foi bem legal. Depois eu faço um vídeo, um livro para cada país do mundo. Os gêneros que eu li. 13% foi ficção literária, 12% foi suspense, 11% foi fantasia, 10% drama familiar, 9% ficção científica, 8% realismo mágico, 7% romance, isso me surpreendeu. Não esperava que eu tivesse lido tanto assim livros de romance romântico, 6% ficção histórica, 6% autobiografia ou memoir, livros que são autobiográficos de um período de tempo, 6% terror e 12% outros. Eu senti que eu fui bem variada, que eu fui bem eclética, fui bem epilética. O gráfico tá todo colorido, se destacou um gênero que eu mais adoro ler, que é ficção literária. Eu senti que eu li pouco terror, já vou pegar um terror pra ler já agora, porque assim, eu adoro terror psicológico e eu não li tantos. Eu fiquei surpresa com a quantidade de fantasia, que foi o terceiro maior, de suspense também, porque assim, eu gosto muito de suspense, mas eu não lembrava de ter lido tanto. Mas é isso, sempre lendo de tudo um pouco. Agora, o tipo textual dos livros que eu li, 60% foram livros romance, que
que é aquele livro escrito em prosa, né, que tem um pouco mais de 100 páginas por aí, né, porque menos que isso já é considerado uma novela, e menos ainda é considerado um conto. Então, né, o livro comum, que é o que eu mais leio, 60% foi assim, 20% foi quadrinhos, então tem graphic novels, mangás, 8% foi livros de contos, né, coletâneas, 7% foram livros infantis, 4% foram novelas, que são aqueles livrinhos mais curtos, né, como eu comentei, 1% versos e 1% peça. E essas foram as minhas estatísticas. Muita gente pergunta, inclusive, por onde que eu faço esses gráficos, essas estatísticas e tal, e, gente, no Excel. Eu só faço uma planilha básica no Excel, onde eu vou colocando essas informações de cada livro que eu leio, e no final eu faço um gráfico pizza para cada categoria. Agora vamos para a premiação literária, onde eu vou falar o prêmio e o livro ou autor vencedor. O prêmio de autor mais lido vai para Taylor Jenkins Reid. Pois é, surpreendendo até a mim mesma, eu sempre ia intercalando, né? Um ano era King, o outro era Colin Hoover, o outro era King, agora também não tem mais como ser Colin Hoover, porque eu já terminei, já li todos os dela, mas também não foi King que eu li poucos dele esse ano, foi Taylor Jenkins Reid, eu li 4 livros dela esse ano. Eu confesso que tava bem na vibe dos livros dela, eu li o Malibu Renasce e eu adorei, me surpreendeu, então eu fui lendo todos dela que eu tinha. O prêmio de maior livro lido vai para Novembro de 63, do Stephen King. Esse big calhamaço de 730 páginas, que dá uma misturada de romance histórico com ficção científica. O protagonista aqui, ele acaba envolvido em uma aventura, em uma missão, para tentar salvar o presidente Kennedy do tiro, né, que ele leva ali em 63. Ele vive em 2011, mas acaba encontrando um jeito de voltar pro passado, e ele tem que se adaptar aos anos 50, aos anos 60. Então o livro tem toda essa meditação, todo esse trabalho de pesquisa sobre os anos antigos, que é muito interessante, é muito bem feito, e ele se apega ao passado, ele começa a se adequar àquele tempo e desenvolver um romance. É uma história incrível de se acompanhar, que tem muitos momentos tensos, mas também tem momentos engraçados, também tem momentos fofos, e tem um final belíssimo também. Enfim, foi um dos melhores que eu li do King e um dos favoritos desse ano. E o prêmio de menor livro lido vai para O Lenço de Cetim da Mamãe, da Chimamanda. Ela é uma autora nigeriana que já escreveu vários outros livros, esse é o primeiro livro infantil dela. Ele vai falar de laços familiares, de momentos de afeto. A menininha basicamente vai usar o lenço de cetim da mãe dela pra brincar durante o dia com os familiares. É um livro fofo, mas eu confesso que não me apeteceu muito. E o prêmio de surpresa literária vai para Uma Mulher Não É um Homem, simplesmente um dos melhores livros que eu li esse ano. Eu comprei esse livro aleatoriamente na Bienal, ele não tava na minha wishlist, eu nem tinha visto ninguém falar dele, assim, mas ele me chamou ali, né? Eu já esperava que eu fosse gostar dele, mas eu não esperava que eu fosse gostar tanto, sabe? Que eu fosse encontrar um novo favorito. A autora mora nos Estados Unidos, ela é filha de imigrantes da Palestina, então ela colocou muitas vivências dela nesse livro, que é basicamente uma história geracional, assim, né? De problemas familiares, de drama familiar, que vai ter como protagonista duas mulheres em épocas diferentes. Uma na Palestina nos anos 90 e a outra nos Estados Unidos já em 2008. As duas com 17 para 18 anos, terminando a escola e sofrendo aquela extrema pressão da família para conhecer novos pretendentes e finalmente se casar. E as duas tentando escapar desse destino, desse ciclo de violência contra mulheres, tentando ter uma vida mais digna e lutando pela liberdade delas. Só que uma mulher não é um homem. Uma mulher tem que cumprir os seus deveres com a casa, com o marido, com a família, com as crianças. Será que os anos e os quilômetros que separam essas duas histórias vai fazer alguma diferença? A gente se apega muito a essas personagens e aos poucos vai descobrindo mais segredos dessa família e entendendo por que cada pessoa é do jeito que é. É simplesmente um livro fenomenal, é incrível, já botem na sua lista pra ler, tá? Me surpreendeu demais, porque eu já esperava muita coisa dele, mas ele foi ainda mais. E o prêmio de decepção literária vai para... galera, é com muita dor no coração que eu anuncio esse prêmio aqui, tá? Infelizmente eu tive várias decepções ao longo do ano, porque eram livros que eu esperava que fosse gostar, mas acabei não gostando. Mas o principal foi 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu achava que fosse adorar esse livro, que fosse se tornar, sei lá, o livro da minha vida, porque eu só ouço as pessoas falando bem. Mas infelizmente não. Infelizmente, é assim, eu gostei dele, mas não chegou nem perto do que eu esperava dele, sabe? Por isso que eu acabei me decepcionando muito. Esse livro também é uma saga familiar, né? A gente vai acompanhando várias gerações dessa mesma família. Então começa aqui com a mãe, o pai e os filhos. Aí esses filhos vão tendo filhos, que vão tendo outros filhos, que vão tendo outros filhos. E a gente vai acompanhando toda essa família, as vitórias, as derrotas, a vida de cada um dos membros. E isso é muito interessante. Ainda tem um final, assim, que fecha todo esse ciclo. O final eu realmente adorei, achei fantástico. O livro todo é muito bonito também, porque tem todo esse toque de realismo mágico na história. Porém, como eu falei, eu esperava mais essa história. Eu senti que fala muito de furunfá. Basicamente, a vida dos personagens é furunfá. Teve muitas coisas extremamente problemáticas nessa história também, que assim, não foi muito necessário ali. Me deu uma certa agonia de talento. Tudo bem que, tá passando os tempos antigos, era coisa que acontecia.
mas não precisava tanto. Eu não consegui me conectar tanto com os personagens. Eu senti que eu passei muito tempo lendo, sabe? Era uma leitura muito arrastada. Não que tivesse sendo difícil de ler, mas estava sendo extremamente arrastado e demorado de ler. É uma família muito grande, são muitos personagens e todos basicamente têm o mesmo nome. Aí morrem, aí nasce outro, aí outro foge, aí outro volta. Enfim, depois eu vou fazer um vídeo com a resenha de todos os livros que eu li em dezembro, né? Porque esse foi uma leitura do último mês. E eu vou explicar melhor por que eu me desapontei tanto com essa leitura. Mas é isso, esse infelizmente eu imaginava que fosse amar e achei ele meio mais ou menos ali. O prêmio de melhor quadrinho que eu li esse ano vai para Helter Skelter. Ele é um mangá de mulher maluca. Basicamente, ele vai criticar toda a indústria da moda, a indústria da beleza. A gente tem uma protagonista aqui que ela é uma modelo super famosa, assim, todo mundo quer ser igual a ela, que é a Lilico. E é sobre essa pressão que as mulheres sentem pra ter o rosto perfeito, a pele perfeita, o corpo perfeito, pra ser perfeito o tempo inteiro. Os telespectadores, né, as mulheres sentem sempre pressionadas a ser igual, ser parecida com a Lilico, a se comportar do jeito que ela se comporta. E a Lilico, ela vende essa beleza que pode ser acessível, sim. Que se você tiver essa rotina, se você comer isso, você vai sim alcançar essa beleza. Só que não, gente, ela passou por inúmeras cirurgias, um processo muito desgastante, tanto físico quanto emocionalmente, quanto financeiramente também, para ser do jeito que ela é, e ela passa por inúmeras coisas para se manter do jeito que ela é. Então, ela também se sente muito pressionada para continuar sendo perfeita, para continuar sendo o que a sociedade espera dela. É extremamente bem trabalhado toda essa questão de como a sociedade se comporta perante a beleza, de como as pessoas mais bonitas conseguem as coisas mais fáceis, sabe? De como a beleza abre portas. Enfim, todas as críticas aqui são muito bem pontuadas, são muito bem feitas. A personagem vai ficando cada vez mais maluca por causa de todas essas cirurgias e procedimentos e acompanhamentos que ela tem que fazer. E também por estar sempre pensando em falar a coisa certa, falar a coisa que o público quer ouvir e continuar sendo relevante para as pessoas, mas também não demais para elas não enjoarem. Eu achei uma história fenomenal e ele também tem um paralelo com uma certa investigação policial ali, né? Tem essa trama secundária, porque a clínica que a Lilico faz as cirurgias é uma clínica ilegal. Então é uma história muito bem pensada que, assim, foi um grande prazer ler. Só o final, que ele é meio ruim, porque, assim, ele é muito confuso, ele não faz sentido, parece que falta mais coisa, mas tem um motivo pra ele ser assim. O que acontece? O final foi baseado nos rascunhos da autora, porque quando ela terminou de serializar o livro, ela foi atropelada, ela sofreu um acidente, e ela nunca conseguiu voltar a falar ou a mexer os membros. Então, realmente, ela não teve como contribuir com uma versão finalizada, uma versão revisada, né, desse livro. E por isso saiu com esse final meio maluco. Mas enfim, todo o conjunto da obra é fenomenal. A gente acompanha a ascensão e a queda dessa figura que é a Lilico. O melhor livro de não ficção vai para Há um Lugar para Mim na Casa do Meu Pai. Nossa, esse livro, gente, pegou, viu? Ele é um livro nacional que uma jornalista aqui, né, do Brasil, ela foi até o Malau, em um campo de refugiados, para construir uma oficina de costura, né, ensinar alguns a costurar, usar as máquinas, para que eles pudessem tirar alguma renda a partir disso. E nesse campo a gente tem refugiados de diversos países, né, que tiveram que fugir por conta de perseguição étnica, de conflitos políticos, de disputa de terra. Então nesse livro, primeiro ela nos contextualiza, né, contando a história desses países e a origem desses conflitos, e depois a gente passa para a parte de depoimentos, né, ela coletou depoimentos de diversas pessoas diferentes, de países diferentes, de etnias diferentes, de condições diferentes. E são histórias, gente, assim, nossa, muito pesadas, muito tristes. Eles contam tudo com muita emoção. E é um livro extremamente importante da gente ler, porque é algo que tá acontecendo agora. E não tem o foco da mídia. É um livro muito bem pesquisado, muito bem estruturado, que realmente a gente precisa ler. E essas pessoas, mesmo passando pelo pior, elas ainda têm esperança, sabe? É o que dá título ao livro, né? Há um lugar para mim na casa do meu pai. Elas colocam para depois da morte a expectativa de ter acesso às coisas que elas já deveriam ter aqui e agora. Leiam, tá? Leiam. E o prêmio de melhor dos melhores, o melhor livro lido em 2024, vai para... Não tem outro, tá? É Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Esse aqui me pegou de um jeito, gente. Eu li lá no começo do ano passado e eu não esqueço até hoje. Essa história é escrita de um jeito tão bonito, é tão onírico, sabe? É tão mágico. Eu não tenho nem palavras, não sei nem como descrever esse livro, de tão bom que ele é. A gente tem aqui dois personagens, né? Que é um menininho e um senhorzinho, que eles são sobreviventes. Essa história, ela se passa em um período de guerra civil lá em Moçambique, depois de eles terem conseguido a independência. Então, assim, foram 30 anos lutando contra o colonialismo, e depois que eles conseguiram a independência, surgiu essa guerra interna. Então, o país está devastado, as pessoas estão passando por miséria, por fome, isso ali nos anos 80, 90, tá? Não é muito distante, não. E então a gente acompanha esses sobreviventes que são viajantes, né? Eles estão procurando condições melhores, e aí eles se abrigam em um ônibus carbonizado, e ali perto eles encontram diários. E dentro desses diários
diários, eles encontram a história de um outro cara, que ele é um outro aventureiro. Ele viveu várias coisas, fez várias viagens, tudo em busca de si mesmo. Então, é lendo os diários desse cara que o velhinho e o menininho, eles encontram forças pra continuar. E são fábulas, são ensinamentos, são histórias dentro de histórias, sabe? Repleto de realismo mágico. Tem toda essa atmosfera de sonho durante essa história. E no final, tudo se cruza de um jeito, assim, muito incrível. A escrita desse autor é impecável. É fenomenal o jeito que ele consegue usar metáforas pra descrever a vida dessas pessoas que estão vivendo nesse país desestruturado depois de tantos anos de guerra. Não tem igual. Esse livro não tem igual. Não é só o melhor de 2024, é um dos melhores que eu já li em toda a minha vida. E agora chegou a hora de falar dele, né? O prêmio de pior livro lido em 2024 vai para O Casamento, do Victor Bonini. Eu não sei porque eu insisti em ler esse livro, eu devia ter, abandonado. Porque, assim, é um livro de suspense desse autor. Eu já tinha lido outros livros dele e não tinha gostado. Mas aí eu pensei, vou dar mais uma chance. Erro meu. O que acontece aqui? Um assassinato no meio de um casamento. Tá lá a bichinha chegando pra casar com o bichinho e do nada uma pessoa morre. E um dos convidados era um investigador, um detetive ali, que ele é justamente o personagem principal. Ele é o cara que investiga todos os mistérios que tem em todos os livros do autor. E ele é um insuportável, diga-se de passagem. E aí nesse livro a gente junta um mistério que não instiga, uma escrita podre de ruim, ninguém fala igual aqueles personagens, uma investigação bosta, acontecimentos que não fazem sentido e uma resolução muito meia boca. O livro, ele vai intercalando, né? Tem hora que a gente tá ali no presente acompanhando o cara investigando e tentando entender tudo que aconteceu nesse casamento, né? A relação entre os noivos, a família da noiva que não gosta da família do noivo. Por que eles estão juntos também? Porque é uma coisa meio do nada, eles nem se combinam. E tem parte que é no passado também, pra gente entender a relação da noiva e do noivo. Enfim, foi um livro super chato, foi um desperdício de tempo, eu nem lembro mais dele direito, porque assim, meu cérebro quis até excluir ele da memória de tão ruim que foi. E o prêmio de livro do ano vai para... O que é essa categoria também, né? Livro do ano. É o livro que eu li no ano certo. É o livro que foi pra mim, que me tocou, assim, que se conectou comigo. Pode não ter sido o melhor livro que eu li no ano, mas foi o livro que eu li no ano certo. E pra mim, o livro do ano de 2024 foi Êxtase e Outros Contos. Que livro fenomenal, que livro incrível, que livro perfeito, gente. Ai, é um livro bem pequenininho, né? Uma coletânea de 5 pequenos contos dessa autora da Nova Zelândia, em que a gente vai ter mulheres vivendo situações cotidianas, mas sendo, assim, epifanias, tendo momentos de autodescoberta. São mulheres, assim, que vivem, que sentem com intensidade, que questionam tudo e que pensam, inclusive pensam até demais. É aquele livro, assim, de mulher maluca, de mulher que pensa demais, ou seja, foi um livro pra mim, é um livro pra mim. São contos profundos, são contos bonitos, são contos livres e são contos melancólicos. Tem contos sobre felicidade, tem contos sobre traição, sobre morte, sobre sentimentos. São situações do dia a dia, mas que no fundo vão apresentar uma situação social complexa. E também vão ser repletos de críticas também às classes sociais, às desigualdades. A autora escancara e satiriza as convenções culturais inglesas dessa época. Além dela ter essa escrita minuciosamente trabalhada, sabe? Ela prestava atenção em cada sonoridade ali das palavras, das frases, do que ela estava escrevendo. É tudo muito belo. A Virginia Woolf invejava a escrita dessa autora. Clarice Lispector se inspirava na escrita dessa autora. Esse livro me deixou em êxtase. E é isso, gente. O que vocês acharam? Conversem comigo aqui nos comentários, gente. Eu quero saber qual foi o melhor e o pior livro de vocês de 2024. Me falem, por favor. Porque aí eu vou passar longe do pior e tentar ler o melhor. Se você sabe também algum livro que você acha minha cara, pensa assim, nossa, a Mayara com certeza ia adorar esse livro. Tu me indica. Porque eu estou à procura de livros bons, à procura de livro que eu vou adorar. 2025 eu quero começar da melhor forma, já lendo o livro favorito. Aliás, vocês já começaram a ler algum livro esse ano? Eu ainda não. Enfim, gente, é isso. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até a próxima premiação literária.